Agora a gente vai falar sobre o projeto de lei 819 de 2019. Esse projeto trata da divulgação dos custos e da base para a formulação das tarifas do transporte público urbano por ônibus em todos os municípios do estado e também do sistema de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Jeremias, né? Aqui, Jeremias, exatamente. Tudo bem, Jeremias? Bom dia a você, aos nossos internautas, bom dia aí aos nossos telespectadores da nossa rádio TV Alesp, Rede TV Alesp. Deputado, o senhor é autor do projeto de lei 819 de 2019, né? E diz que trata da população que utiliza transporte público, não sofre com aumento de tarifas e defende que só aconteça o reajuste com uma exposição clara das planilhas de custos. O senhor pode explicar um pouquinho esse projeto, por favor? Veja bem, como é que é feito os reajustes no transporte público hoje? De qualquer maneira, sem exposição nenhuma das tomadoras do serviço, seja da capital ou do Estado, de qual realmente é o custo real, qual que é a sua margem, né, para poder oferecer esse serviço aos trabalhadores e às trabalhadoras. Uhum. E o custo da passagem de ônibus, do transporte, ele pesa, né? Ele pesa no salário dos trabalhadores, entendeu? Então, esse é um dos motivos que nós apresentamos esse projeto, né? Veja bem, eu trabalhei, Jeremias, por muito tempo no setor privado, né? Eu utilizei muito tempo de transporte público. Então, eu trabalhei 11 anos na indústria de imóveis, aí eu utilizava o transporte público. Depois eu trabalhei 30 anos em montadora, onde você tem um serviço de fretamento, né? De transporte, né? Que te pega próximo da sua casa e te leva até a empresa e depois te devolve na sua casa. Nem todas as empresas têm condições de fazer isso. Uma empresa pequena não tem condições de fazer isso, as empresas grandes têm. Então, o que precisa fazer as nossas autoridades, governos e prefeitos, né? É entrar para fornecer serviço a baixo custo para a população de baixa renda. Entendi. Deputado, eu estou entendendo, então, que esse projeto, eu dei uma lida no projeto, hoje tudo que a gente compra tem muito mais informação, até por conta da tecnologia, né? A gente compra qualquer produto, está tudo lá, explico, inclusive o imposto. Eu estava lendo o projeto do senhor aqui, por exemplo, especificar nessa planilha custo de capital, depreciação, impostos, dados operacionais. Então, seria mais ou menos ter um cartazinho lá, falar, a passagem custa, por exemplo, R$ 4,40. R$1 imposto, 50 centavos disso, custo operacional. Aí, porque são consumidores como qualquer outro produto. Aí ele vai ter uma visão mais clara. Basicamente é isso. É isso. Por exemplo, o uso de um ônibus, quando ele começa a passar de 5 anos, 6 anos, 10 anos, ele vai depreciando, né? Uhum. E as empresas, na sua contabilidade, ela deprecia os equipamentos. Isso é regra contábil, é regra administrativa. Só que os caras vão lá, tomam um serviço do Estado ou da Prefeitura e não apresenta nada, sabe? Cobra por quilômetro, sabe? Você não tem aquela lógica dos trabalhadores ter acesso a essas informações. Então, nós apresentamos um projeto em função disso, tá bom? Muito bom, até porque hoje a gente tem os aplicativos, a gente tem todas as informações, quantos quilômetros, quanto gastou, tudo direitinho, né? Deputado, o senhor, e esse projeto o senhor tem conversado com outros parlamentares, tem recebido o apoio da população, enfim, como é que está o trâmite dele? Nós estamos debatendo esse projeto e a ideia é, em algum momento, apresentar ele, vai entrar no regime de preparar direto para Congresso comissões, né? E para o plenário para ser aprovado, né? Achamos que é um projeto que não terá grandes resistências, a não ser aqueles que defendem os empresários o tempo todo, que os empresários nesse país nesse estado parecem uma coisa sagrada, né? São intocáveis, né? Então nós temos um cuidado, mas acho que na grande maioria dos deputados o projeto tem sensibilidade. Deputado, eu queria falar um pouquinho sobre pandemia e emprego, né? Nós já estamos no meio do ano, temos visto aí fábricas fechando, um dos exemplos foi a fábrica da Ford, né? Como é que o senhor vê essa questão
São 14 milhões de desempregados no Brasil, né? Mas a partir de São Paulo, o que pode ser feito? Como é que o Partido dos Trabalhadores tem olhado para essa questão? Veja bem, Jeremias, o problema do desemprego, ele já vinha antes da pandemia. A pandemia só ajudou a aprofundá-lo. Ou seja, nós íamos entrar em janeiro de 2020 com a economia baixíssimo crescimento, quase que negativo, sem geração de emprego, sem geração de nada. Aí vem a pandemia, que vem desde o final de 2019, se aprofunda aqui a partir de fevereiro e março, e aí começa a girar em alguns setores, né? Em alguns setores gera um problema gravíssimo. Se você pegar o setor de serviços e comércio, por exemplo, é um setor que, né, você teve a perda, fechamento de lojas, né? 135 mil lojas lá no ano passado. Né? Eu ainda nem levantei todos os dados ainda, eu estava fazendo um levantamento aqui, mas, por exemplo, levou ao fechamento de mais de 135 mil lojas, né? E a perda de 500 mil empregos no segundo trimestre, né? Segundo a Confederação Nacional do Comércio Varejista do país, aqui no país, né? Então, quer dizer, são setores que impactou muito, porque você tem que fazer o isolamento social, você não tem uma política de crédito. O governo federal fez um projeto chamado BEM, né? Onde os empresários do Simples, que fatura até 4 milhões e 800 mil reais no ano, poderiam utilizar, inclusive com o governo pagando 100% do benefício. Só que o governo faz esse projeto por 4, 5 meses. Quando o governo encerra esse projeto, aí resta a dívida para o pequeno e micro e médio empresário. Então, o que é isso? Vamos entender o que nós estamos falando. Foi imaginar que o governo de São Paulo tivesse feito uma política de crédito. O João Dória tivesse feito isso. Então, alguém que tivesse uma lanchonete, que tem lá 10 empregados, vai lá e toma tantos mil reais de crédito para poder manter os empregados ali, usa o programa do governo federal, chamado BEM, que dá lá, se você utilizar o programa por 5 meses, dá 5 meses de estabilidade. Só que no final de 5 meses, o governo encerra o programa, o empresário ficou com a brocha na mão, porque ele ficou com uma dívida para pagar, tem que dar mais 5 meses de garantia, que é justo, tem que dar garantia, já que ele utilizou um bem do governo. E aí, como o plano é temporal, é um pedaço de tempo, né, gerou esse grande problema. Quando você vai para as grandes empresas, né, vamos usar aqui as montadoras, vamos usar a Petrobras, vamos usar Johnson & Johnson, vamos usar, sei lá, as grandes indústrias de máquinas, de autopeças, de montadoras, do setor eletroeletrônico, esses caras têm um outro poder de negociação. Eles, antes de entrar nesse processo, de usar até o benefício do governo, eles usam outros mecanismos que a fábrica tem condições de usar, por exemplo, como férias coletiva, licença remunerada, banco de horas, junta um pacote de feriados e faz uma folga coletiva, depois vê como compensa isso. Empresa pequena não tem essa condição, né? Uhum. Empresa que mais gera emprego nesse país, né? Que mais gera emprego nesse país são as empresas pequenas, né? Principalmente no setor de serviços de comércio, né? Então, a pandemia ela aprofundou a crise do desemprego, né? O governo, se tivesse mantido, né, de imediato o distanciamento social, né, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, o uso de todos os procedimentos de higienização, né, o uso do isolamento social, comprado de imediato a vacina, né, a partir de setembro do ano passado, chegou a ser oferecido para o governo brasileiro algo em torno de 700 milhões de doses de vacina, né? O deputado federal Alexandre Padilha dizia isso a semana passada, numa entrevista na Globo News, e vocês estão acompanhando a CPI, e o governo não comprou essas vacinas, né? Então, nós já teríamos saído, né, se tivesse vacinado. Só a população prioritária, que são 77 milhões de brasileiros, entre idosos, trabalhadores da saúde, trabalhadores, toda a frente de saúde, trabalhadores do transporte, dos frentistas, né? As pessoas que foram chamadas de área essencial.
mais as pessoas com comorbidade, mais as pessoas com a questão da idade, se já houvesse sido vacinado todo esse pessoal com as 2 doses, você teria 77, 78 milhões de brasileiros já vacinados. Com mais uns 30% que você vacinasse aqui da outra população, você já teria atingido um patamar de começar a fazer a imunização de rebanho pela vacina. A imunização de rebanho se faz pela vacina. E a questão da economia estaria sendo debatida num outro patamar. O governo fez 4 parcelas, emergencial de R$600, depois acrescentou mais 4 de R$300, encerrou. Botou todo mundo ter que correr para a rua, quem vende pano de prato no semáforo, quem vende bala, quem vende doce, quem vende aquelas araras carregando carregador de celular, capa de volante, essas coisas, porque é o tamanho do desemprego no Brasil. Nós temos a última pesquisa da PNAD contínua, 32 milhões de pessoas subutilizadas no Brasil. O que é isso? São 32 milhões de pessoas que estão trabalhando abaixo de 40 horas. O que é isso? É a pessoa que trabalha meio-dia numa semana, um dia na semana, passa por esse problema. Aí você tem mais 6 milhões de desalentados, que são pessoas que estão desempregadas há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para de procurar emprego. Aí você teve a demissão de 14 milhões e 800 mil pessoas, é onde chegou o nosso patamar de demissão. Então, Jeremias, esse é o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Por outro lado, os governos estaduais, o governo João Dória aqui foi um fracasso. Né? Ele não fez um programa, com exceção agora do chamado Bolsa do Povo, que vai gerar subempregos para 20 mil trabalhadores, pais de alunos, pais e mães de alunos da escola pública no estado de São Paulo, que pode gerar aí uma renda de 450 até um salário mínimo, entendeu? E que ele falava que era 100, que ia gerar 100 mil empregos, mas quando nós fomos olhar o programa que ele apresentou, 600 milhões de R$1 bilhão já estava dentro do orçamento, onde ele juntou esses 600 milhões com mais 400 milhões adicionais para poder criar esse programa aí chamado Bolsa do Povo, que é uma geração de emprego, expondo ainda mais famílias à contaminação. Deputado, o senhor estava falando e eu estava pensando aqui, esses dias eu encontrei, vi um motoboy que foi entregar um produto para uma vizinha, fiquei conversando com ele, eu falei, você não é de aplicativo. Ele falou, rapaz, aplicativo, eles dão umas metas para a gente, eu tenho que correr o dia inteiro, minha moto é alugada, e às vezes eu já trabalhei com aplicativo de carro também, e aí eu pago o pneu, eu pago o aluguel do carro, eu pago a gasolina, e depois eu trabalho 14 horas por dia. Para onde está sendo empurrado, deputado? A gente falou no caso aqui do fechamento da Ford, essa massa de pessoas, e como é que o senhor vê a solução aí dentro desses ingredientes de vacina, de auxílio emergencial? Porque o que a gente vê na prática assim, são essas pessoas indo para subempregos e é o último caminho que a pessoa tem aquela moto ali para entregar alguma coisa, né? E a gente viu reforma trabalhista, por exemplo, que as pessoas falam, eu trabalho, mas se eu me acidentar, eu estou por minha conta, né? Então, como é que o senhor vê esse coquetel de coisas aí na atual situação? O que a gente pode acelerar, seja na vacina, no auxílio, na reforma trabalhista, para a gente, porque a população precisa ter urgência, né? Veja bem, Jeremias, todo mundo fala que quer retomar o crescimento da economia no Brasil. Não existe país, em lugar nenhum do mundo, país que você retome o crescimento da economia sem geração de emprego. E as reformas que foram feitas no ano de 17 e 18 foram reformas para precarizar cada vez mais os direitos. Reforma trabalhista que entrou em vigor em 11 de 11 de 2017, que era para gerar 3 milhões de emprego, gerou mais de 4, 5 milhões de desempregados com carteira assinada, que os empresários demitem, porque depois pode contratar com salário menor, nessa expectativa, passa 90 dias, começa a contratar com salário menor. E afundando a economia, vai aprofundando a crise do desemprego. Fechamento de algumas indústrias. As indústrias aqui do Brasil, da década de 60, 70, 80, até 2010, não existirão mais as grandes indústrias. Você vai ter as pequenas startups, você vai ter a geração de emprego no serviço e no comércio,
A nossa indústria, as nossas 3 indústrias aqui no Brasil são muito pequenas, a participação delas no PIB. Qualquer lugar do mundo você tem 3 tipos de indústria, que é a indústria da construção civil, a indústria do agronegócio, né, e a indústria de transformação. A de transformação vai desde o produto de limpeza que entra na nossa casa até a construção de aviões ou das mais altas tecnologias que nós temos hoje desenvolvido com a inovação tecnológica. Essa é a indústria de transformação, né? Construção civil todo mundo conhece, e o agronegócio está ligado à produção de grãos, de frigoríficos, de sermos um dos maiores produtores de carnes do mundo, né? Principalmente na proteína animal de origem da vaca, do boi. Nós somos o maior produtor do mundo. Então, essas 3 economias, num país do tamanho do Brasil, essas 3 indústrias tinham que representar, no mínimo, 25% do PIB brasileiro. Porque isso combina crescimento de produção, produtividade, competitividade e geração de emprego. Mesmo com o avanço da tecnologia, você acaba gerando grandes empregos. Essa indústria hoje, somado às 3 hoje no Brasil, ela não chega a 13% do PIB brasileiro. No estado de São Paulo, só a indústria de transformação, até 1995, ela foi algo em torno de 59% no estado de São Paulo. Só a indústria de transformação. Quando você botava a construção civil mais o agronegócio, chegava em quase 70% no estado de São Paulo. Hoje ela está em 30% aqui no estado de São Paulo. Se somar as 3 indústrias, hoje dá 30% no estado de São Paulo. Metade do que nós éramos, menos da metade do que nós éramos em 1995. Porque o estado de São Paulo perdeu muita indústria em função da guerra fiscal. Então, Jeremias, nós não temos, os nossos dirigentes nacional e mesmo os estaduais, não têm uma política de crescimento, política industrial. O estado de São Paulo não tem política industrial. O Brasil não tem política industrial. A burguesia nacional, né, a nossa burguesia brasileira, né, que poderia lá no passado ter feito um investimento muito forte, disputado realmente os grandes mercados, né, criar empresas multinacionais aqui, brasileiras, que seriam multinacionais, que iam produzir em outros países. O ataque, né, da Lava Jato em cima das nossas grandes construtoras, que nessa parte nós éramos bons, nós éramos o maior da América Latina e concorríamos com as grandes construtoras do mundo afora, né, e elas foram totalmente atacadas, os donos roubaram pra caramba, estão livres, estão soltos, e as empresas quebradas, né? E aí vai de Odebrecht, o AS, Camargo Correia, Mendes Júnior, são tudo grandes construtoras, muito forte, desde a década de 50, 60, 70, e foi crescendo por aí afora. Então, assim, quem é que nós tínhamos que tinha um pouco essa cara de empresa que disputava um mercado internacional? As grandes construtoras. Acabou, né? Em função de toda a crise que teve na Lava Jato, de toda a roubalheira que teve. Bom, então é isso. Então, é necessário que as autoridades do país chamem um grande debate nacional, dizem assim, não, vamos desenvolver as nossas 3 indústrias. Nós somos um país, temos 4 estações no ano, nós somos um país que tem a maior reserva florestal do mundo, com a maior biodiversidade do mundo, com um dos maiores rios do mundo, o Rio Amazonas e outros, São Francisco e outros, né? O país está azeitado, o país tem condições hoje, né, de preparar para ter um polo industrial muito forte. Porque só o serviço e comércio, e mais o setor público, mais o setor financeiro, mais o setor, o terceiro setor, que aí são as ONGs, as associações, sindicatos, o CIPS, tá? Não consegue sustentar um país com 216 milhões de habitantes. Então, tem que ter uma indústria muito forte. Esse país tem que voltar a ter uma indústria que seja tipo a Alemanha, 27%, 28% do PIB da Alemanha é de origem da indústria, do setor produtivo. Correto. Né? Então, Jeremias, é um debate a ser feito, um debate muito grande,
que vai exigir, não é com esse governo genocida que está aí, nós vamos conseguir isso, né? É muito difícil, não tem política industrial na cabeça, não tem nada, é contra a ciência, é terraplanista, é obscurantista, é negacionista, né? Então, mas uma hora isso vai passar provavelmente pela disputa das eleições de 2022, né? Quem é que vai retomar, vai governar esse país, defender o Estado Democrático de Direito, defender o crescimento do setor produtivo. Quem é privilegiado nesse país aqui é o setor financeiro, ganha dinheiro na crise. Quanto é que o governo colocou no setor financeiro em 2020? 1,3 trilhão de reais para o setor financeiro, para os banqueiros. Então, Jeremias, e para fazer o pacote do auxílio emergencial, gastou próximo de 100 bilhões de reais, e choramingando, que foi o que ainda segurou um pouco a economia no patamar em que nós estamos hoje. Correto. Eu quero agradecer bastante o deputado Teonílio Barba, participando ao vivo aqui na Rede Alesp, no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado mais uma vez por sua intervenção, deputado. Obrigado, Jeremias. Bom dia a você, a todos os nossos ouvintes aí da Rede Alesp, da TV Alesp, da TV Alesp, né? Desculpa, falei errado. Então, um bom dia para todos, tá bom? Muito obrigado. E vamos vacinar. Com certeza. Deputado Teonílio Barba vai fazer uma análise aqui da conjuntura econômica, da desindustrialização, falou sobre vacina, sobre o seu projeto de lei, sobre mobilidade urbana aqui na cidade de São Paulo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você.